Bom, gente, então, na aula de metodologia, a gente preparou um texto para nós podermos trabalhar aqui na aula de exegese, que na verdade, na aula de exegese, a gente aplica os métodos que nós estamos aprendendo. Nós usamos este programa aqui, que é o The Word. O The Word é um programa que a gente encontra gratuitamente na internet e que eu postei um vídeo que está aqui. Aqui. Este vídeo você procura instalar The Word, Evaldo Beranger. Você vai encontrar esse vídeo ensinando como instalar esse programa. E esse programa, ele tem características muito interessantes, porque ele é muito rico. Então, ele já está aberto aqui, olha. Né? Esse foi o texto que nós analisamos. Então, voltando aqui. Lucas 1. Agora, tá chato de ler isso aqui, né? Embora ele me ajude, ó. Ele está pondo aqui. Quando aparecem dois números de Strong, o primeiro é a raiz e o seu significado. O segundo, normalmente, aqui nesse caso é a palavra seguinte, né? Ah, tá, é porque aqui Esan em Gizon significa aproximavam-se. Olha só. Ó. Esande auto em Gizontes. Essas duas palavras, está muito pequenininho, deixa eu aumentar aqui. Ficou bom? Todo mundo está chegando? Aqui também. Tal. Esse aproximavam-se aqui do português é o esan, que é o verbo ser, em Gizontes. Vamos lá? Vai aparecer alguma coisa aqui interessante. O que vai aparecer? Não. Ah, ok. Se você segurar o Shift aqui, ele mantém essa janela. Tá. Isso aqui ele dá... Ele diz, ele dá outras versões, a WH, Tregeles, a NIV, traz isso aqui inclusive é alguma coisa relacionada à crítica textual, viu gente? Tá? Mostra as versões que trazem ou não é o nosso caso agora. Esses sinaizinhos aqui, ó, tá vendo? Tem um sinal aqui, ó. Esse autoegizontes, que está indicando aqui que algumas versões não trazem esse versículo aqui. E aí essa parte aqui... Então, estavam, pois, todos os telonai, que são os publicanos, e kairoi amartoloi, que são os pecadores, a ouvir a ele. Ele aqui é Jesus. Ok? A nossa versão diz assim, ó. Aproximavam-se de Jesus, esse de Jesus não tem no original, mas como isso depende do versículo anterior, o nosso tradutor trouxe para cá. Vê que a palavra Jesus não tem número de Strong, olha. Por que ela não tem número de Strong? Porque ela não aparece no original. O que aparece no original são aproximavam-se, que é a junção dessas duas palavras, Esam e Gizontes. En Gizontes significa ajuntar-se. Estavam, pois, a ele, ajuntando-se, aproximavam-se. Nosso tradutor traduziu. Duas palavras originais. Exatamente. Se a gente pegar, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, né? A gente pode também linkar essa aqui com essa aqui. Porque se a gente mudar, olha aqui, ó. Certa ocasião, não aparece no grego. Não tem nenhuma cláusula temporal no grego. Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, que são pantes roi telonai kai roi amartoloi, que significa todos os publicanos e os pecadores,
ele traduziu por muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto. Esse é passado. Então, estavam aproximando, porque isso aqui está no particípio. Então, estavam aproximando, autor dele, pois, esse de significa pois, pantes, todos os publicanos e os pecadores, acuem, significa ouvir, no infinitivo, autor. No caso, quando aparece esse infinitivo aqui, vira a fim de ouvir a ele. Tá? Então, a tradução literal disso aqui seria exatamente isso. Ok? Deu para entender? Vamos voltar aqui para a versão de Strong, para a versão que tem Strong, porque agora a gente vai usar aqui para fazer... Onde é que está aqui? A JFA... Está aqui, desculpa. Está aqui, ó. JFA-RA mais. Significa que está com a versão de Strong. Eu quero tirar esses números aqui porque eles estão me atrapalhando. Tem duas maneiras de eu fazer isso muito simples. Ou eu faço, venho aqui e ó, desmarco isso aqui. Tirou o número. Na aula passada, nós preparamos esse texto aqui. Mas vamos dar uma olhada no texto, de modo mais longo. Eu tinha copiado o texto aqui, e as perícopes desse texto, elas estão mais ou menos colocadas assim. Olha só. Os dois primeiros versículos constituem-se numa introdução ao capítulo 15. Do versículo 3 ao versículo 7, você tem uma parábola. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Aqui, olha. Ou qual é a mulher que tem 10 dracmas? Mudou de assunto. Uma segunda parábola. Continuou. Notem que a preposição, aqui não tem preposição nenhuma começando. Aproximavam-se de Jesus, desculpa, não é preposição, conjunção. Não tem conjunção nenhuma iniciando aqui. Significa que esse é o início do texto. Porque não tem conjunção. No grego tem uma conjunção, que é o de. Só que o de é uma conjunção que normalmente ele vem posposto, ele chama. Ele vem depois da primeira palavra. Chama-se conjunção posposta. Porque ela significa um pois. Normalmente é usado para se começar a contar uma história. Ok? Quando você encontrar o de, pode, quase sempre, ele tem esse sentido de pois, porém, alguma coisa assim. Então, aproximavam-se, pois, de Jesus, seria mais ou menos isso. Aqui, então, significa que tem alguma coisa que aconteceu antes. Ou, significa que alguma coisa aconteceu antes. Continuou. Ele está dando a ideia de que algo aconteceu antes. Tá? Aí ele conta a parábola do pai, que tinha 2 filhos, e aqui a parte do filho mais novo. E, levantando-se, foi para o seu pai. Isso aqui, na verdade, seria a segunda parte da parábola, mas, tecnicamente, isso faz parte ainda da parábola do filho pródigo, que é a parábola do filho mais novo. Ora, esse ora, normalmente ele vem como conclusão. Então vocês percebam que nós temos, você pegar simplesmente o texto e marcar as preposições, então, falando preposição, mas é conjunção. Então, isso aqui é uma partícula adversativa, mas que também serve como ligação. Não é bem uma conjunção, mas no original ela não é conjunção, mas ela tem essa ideia. Continuou e ora, esse ora aqui é basicamente uma conclusão. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês no português, tá? Você tem aqui uma introdução ao assunto. E essa introdução ao assunto vai constar de 4 grandes perícopes. A primeira perícope, que é
que é marcada pela preposição, pela conjunção, desculpem. Então contou-lhes uma parábola. É a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida vem a parábola da dracma perdida. Depois vem continuou. Vou pôr um continuou aqui, só por uma questão de continuou. Só por uma questão de estrutura. Aí vem, continuou, aí vem a parábola do filho perdido. É chamada a parábola do filho pródigo. Mas essa palavra pródiga, ela é uma palavra que foi acrescentada porque o filho prodigalizou os bens do pai. Ele dispersou. Ele é pródigo no sentido de que ele é gastão. Mas isso é uma interpretação da parábola. Eu não quero essa interpretação. Na verdade, essa parábola, por enquanto, é a parábola do filho perdido. Né? E depois vem a parábola do filho mais velho. Que a gente acha que é uma parábola só quando o filho perdido. Mas vocês vão ver que estruturalmente não é. Por que não é? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vou pôr um tab, uma tabulação aqui. Por que eu pus um tab? Para na hora de fazer a tabela, isso vai me ajudar. Só guarde isso. Eu vou pôr uma coisa aqui na frente. Na verdade, a parábola da ovelha perdida é muito mais a parábola do pastor amoroso. Nós estamos dando ênfase no objeto do amor, no objeto da busca, do encontro. Mas, no fundo, a gente não está lembrando que, na verdade, existe um elemento comum a essas 4 parábolas. Qual é o elemento comum? É o fato desses personagens todos serem perdidos? Não. É o fato de que, na ovelha perdida, você tem um pastor, vamos pôr, em vez de amoroso, vamos pôr diligente. Por quê? Porque a ovelha se perdeu, ele diligentemente foi atrás da ovelha. Venho aqui no finalzinho, dou mais um tab. Ficou grudadinho, mas não tem problema, o tab está aí. Como é que eu sei que está aí? No Word tem esse sinalzinho aqui, que eu garanto que vocês nunca usaram. Eu uso. Usa, então ótimo. Se você clicar nele, ele vai te mostrar onde estão os parágrafos e onde estão as coisas que foram acrescentadas aqui. Se você prestar bastante atenção, aqui no meio tem um sinalzinho de... Continua do espaço. Não, é uma seta. Deixa eu mostrar para vocês, porque... é que parece tão pequenininho que a gente não vê, mas o espaço é dado por um pontinho, seta. É o tab. Porque você botou o tab. Isso. Aqui não tem nada, deveria ter uma seta. Então, tudo bem, vou pôr a seta. Ok? Aí eu volto aqui, olha. Parábola do filho perdido. É de fato a parábola do filho perdido? Não, voltamos, nós não falamos da dracma, né? A palavra da dracma é a palavra da mulher ou da dona das moedas, né? Diligente. Ela varreu diligentemente até encontrar a moeda. Então vamos colocar aqui, mulher diligente. O pai, o filho perdido, ele é perdido mesmo? Não. Ele continuou pródigo? O que aconteceu com ele?
Ele se arrependeu e voltou. Ou ele voltou e se arrependeu? Não, se arrependeu. Tá. Depois nós vamos ver se ele se arrependeu e voltou, ou se ele voltou e se arrependeu. Mas por enquanto ele se arrependeu e voltou. Ok. Por que que ele foi restaurado? Porque ele voltou? Não. Não. O pai recebeu. Porque o pai o recebeu. Então é a parábola do pai, o quê? Amoroso. Amoroso. Ele é diligente? Por que que ele é diligente? Eu acho que já deixou o filho ele sabia que era o Mas isso não é diligência, isso é, de certa forma, previsão. Ele consegue prever as coisas. Isso não é simplesmente diligência. Mas ele é diligente porque provavelmente ele estava todo dia vigiando Todo dia para ver se o filho ia voltar. É. Porque ele viu o filho voltando de longe. Não deve ter sido por acaso. Depois, quando analisarmos a parábola mais profundamente, a gente vai ver que não foi por acaso. Isso porque, depois quando a gente vai estudar esse assunto, vai pegar lá um comentário e vai ver os costumes da época de Jesus e tal, a gente vai descobrir que uma pessoa, um pai, que talvez tenha alguns recursos a mais e tal, naquela época não morava numa fazenda distante como nos dias de hoje. Ele morava na vila com todo mundo. Qualquer ofensa feita ao pai era uma ofensa à vila inteira. Se aquele moleque entrasse na vila, depois de ter feito o que fez com o pai, e as pessoas descobrissem que era aquele filho malvado, que tinha feito o que fez com o pai, o filho não chegava na casa dele. Ele levava uma surra antes. Então o pai saiu correndo em direção a ele para mostrar a sua capacidade de recebê-lo de volta. Foi um ato de salvação que o pai fez. Ok? Isso, como é que eu sei disso? Eu fui ler comentários que explicam isso e que mostram que de fato isso naquela cultura tal era mais ou menos essa. Era como o filho entrar na cidade, na vila, onde todo mundo sabia do que tinha acontecido. Sem um respaldo, era como se um índio entrasse numa vila do Velho Oeste na época em que os índios estavam escalpelando os cowboys. Ele ia levar 200 tiros antes de conseguir chegar onde ele queria chegar. Se você quiser atualizar muito, é como se um pessoal de uma facção criminosa entrasse numa comunidade dominada pela outra facção com uma camiseta escrito a facção a qual ele pertencesse. Ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai morrer no meio do caminho. Ok? Então, voltando aqui. E a parábola do filho mais velho? Qual foi a atitude do pai em relação ao filho mais velho? Aí foi compreensivo. Foi compreensivo, mas só compreensivo? Ele largou a festa para ir convencer o filho a entrar na festa. O que ele foi? Diligente também. Pai diligente. Então, olha só. Não parece nem poder ter duas vidas. O que é muito interessante nessa história, Dizem que a boca fica do outro. o que é muito interessante nessa história é o seguinte, olha só. Percebam que nós temos aqui. Vamos fazer uma coisa? Deixa eu botar um enter aqui, um outro enter aqui, um outro enter aqui, outro enter aqui, outro enter aqui. E aí eu vou fazer uma coisa aqui com todos. Opa! Desculpa aí. Voltando aqui, eu venho nesse negócio aqui e removo o espaço depois do parágrafo. Isso faz com que o texto fique mais... gente, o duro é mantê-lo aqui, né? Tá. Já sei onde estão os parágrafos? Posso tirar isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é só para eu saber como é que estão as coisas. Mas eu quero transformar isso aqui numa tabela para eu trabalhar com a tabela. Tá? Eu venho aqui, entro aqui em inserir, tabela, converter texto em tabela. Aí ele vai me perguntar como é que eu quero fazer. Eu digo que eu quero
as tabulações como a divisão da tabela. Viu por que eu pus um tab? Tá, agora eu dou um OK. Lembra que aqui eu achei que não tinha nada? E por isso eu dei mais um? Na verdade tinha e eu não consegui ver. Eu puxo isso aqui para cá, tal. Eu posso até tirar essa aqui, mas vamos deixar porque isso vai me ajudar de alguma forma. Por quê? Porque o que há em comum entre a ovelha perdida e a dracma perdida? É que as duas parábolas falam de diligência em recuperar. Qual é o resultado? Tanto a dracma quanto a ovelha foram recuperadas. E qual é o resultado então? Então vamos colocar aqui, ó. A ovelha recuperada. Uma vez recuperada, salva. E o resultado é alegria e festa. A mulher recuperou a dracma, salva a dracma. Resultado, alegria e festa. Né? Agora notem bem, o pai amoroso, o filho foi recuperado? Foi salvo? Então, salvo, em vez de salvo, vamos colocar salvação, para ficar mais genérico. Salvação. Aqui também houve salvação. Qual o resultado? Alegria e festa. O filho mais velho foi salvo? Não sabemos. A gente não sabe. Então, qual o resultado? Houve salvação? Resultado. Estava tendo uma festa por causa do outro que se salvou. O filho mais velho, para ele houve o resultado de alegria e festa, embora alegria e festa tenha ocorrido. Então, não sei. É. Embora ele estava na casa do pai, continuou na casa do pai. Continuou na casa do pai, mas não entrou na festa. Tá. Vejam, agora notem bem, o que motivou essas parábolas? Por que essas 4 parábolas foram contadas? Porque aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores. Bom, peraí. Quem está recebendo? Quem é o anfitrião? Jesus está recebendo. Isso quer dizer que Jesus estava recebendo publicanos e pecadores na casa dele. Muito provavelmente. Se ele recebe. Ele não foi à casa do publicano e pecador. Ele recebeu. Mas esse recebeu a questão de uma atenção, de tempo, Vamos ver qual é a palavra no original, né? Este recebe, prosdekomai, receber para si mesmo, admitir, dar acesso a si mesmo. Pode significar também admitir alguém, receber alguém em relação e companheirismo. Pode significar também receber alguém vindo de algum lugar. Ou receber, não rejeitar, algo oferecido. Ou até esperar o cumprimento da promessa. Qual desses sentidos se encaixa mais no sentido da parábola? Eu acho que é no sentido de... Acho que é o primeiro e o segundo, né? receber alguém em relação. Porque isso estava causando nos fariseus e nos publicanos, nos escribas, dizendo, porque, tá, aí eu volto lá para os costumes da época de Jesus e tal, vou pesquisar um livrinho que fala dos costumes da época de Jesus. O que era receber alguém? Vamos lembrar aqui da história em que Jesus foi recebido por um fariseu que
não deu água para ele lavar os pés, não deu beijo. E aí a mulher ficou tão indignada com aquilo que foi lá e começou a chorar nos pés de Jesus e tal. E aí o fariseu ficou lá murmurando com ele mesmo, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher, não sei o quê. Aí ele vira para ele e fala assim, ô Simão, acho que é Simão o nome dele, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aí ele conta a história se eu não me engano, acho que nessa ocasião que ele conta a história daquele homem que devia muito e o filho, não sei se é nessa ocasião, mas ele acaba perguntando para o Simão o seguinte, quem ama mais? Ele diz, aquele que foi perdoado da maior dívida. Ele falou, pois é, eu cheguei na tua casa, você não me deu nem uma saudação, nem um beijo, não me deu nem água para lavar os pés. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela está não só lavando os meus pés com as lágrimas, mas está beijando os meus pés. Ela não beijou nem meu rosto, ela está beijando os meus pés. Eu pergunto para você, quem me ama mais? Quem demonstrou mais hospitalidade? Por que eu estou contando essa história? Porque se Jesus está recebendo os pecadores e os fariseus estão reclamando, é porque provavelmente ao receber os pecadores, Jesus fez os atos normais de hospitalidade que todo mundo fazia. Ao receber alguém na sua casa, por favor, seja bem-vindo. Essa casa é sua. Lave o seu pé. Se não for algum empregado vir lavar os pés, o discípulo lavar os pés dos pecadores e dos publicanos e tal. E aí ele beijava a pessoa e disse, olha, seja bem-vindo nessa casa, essa casa é sua. Coma comigo e tal. E os fariseus dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Comer com pecadores. Lembra quando Pedro foi para casa lá? Ou então quando Pedro estava lá em Antioquia e chegaram alguns da parte de Tiago e ele dissimulou porque ele estava comendo e saiu, e o próprio Bernabé também ficou meio assim, e aí o Paulo falou, escuta, se você que é judeu come com os gentios, por que agora que chegou esse pessoal você está dissimulando? Isso você não está agindo com coerência, Pedro. Que história é essa? Você não tem coerência nenhuma. Porque você está querendo que os gentios sejam como você, mas na hora que veio e tal, na hora do vamos ver mesmo, você foge da raia. Que história é essa? Então notem, comer com os gentios era algo muito sério. Não podia comer com os gentios. Comer com os pecadores significa que eu estou recebendo sem censura. Tá, por que eu estou falando isso? A reclamação, então, feita pelos fariseus, motiva a parábola. Então, lhes propôs essa parábola. Qual dentre vós, e aí ele já apela, né? Qual de vocês aqui que possuindo 100 ovelhas, pede uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E achando-a, põe-na sobre os ombros, quer dizer, recolhe com carinho, cheio de júbilo, indo para casa ainda reúne os amigos e os vizinhos. Por quê? Porque um pastor, normalmente, para cuidar de 100 ovelhas, não cuidava sozinho. Provavelmente, um pastor perdeu uma ovelha, ele dizia para os outros, olha, levem as ovelhas, que eu vou atrás da ovelha que se perdeu. Quando os pastores chegavam lá na vila, os outros perguntavam, escutei fulano, perdeu uma ovelha e foi atrás. E todo mundo ficava preocupado. Por quê? Ele podia morrer. Porque se ele morresse, ele podia encontrar um animal feroz, ele podia encontrar um bandido, alguma coisa assim. Quando ele chegava, estava todo mundo, ele chegou a encontrar a ovelha, todo mundo entrava na festa. E aí, ele dizia aos vizinhos, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quem são os 99 justos? São os fariseus. Eles acham que não precisam de arrependimento. Mas eu vou dizer para vocês, ó, Deus está mais contente com esses aqui que se arrependeram do que com vocês. Tem mais alegria no céu por esses aqui do que por vocês. Aí ele conta a parábola. Qual é a mulher? E aí a parábola é exatamente igual. Exatamente igual. Qual a mulher que varre a casa, procura? Então tem júbilo, tem alegria. O filho mais velho, a coisa é mais elaborada, mas
Ele se arrependeu. E o filho mais novo, desculpe. E o filho mais velho? Quem é que está reclamando que alguém está recebendo um pecador que voltou e que só aprontou a vida inteira? Quem é que está reclamando? Quem é o filho mais velho? Essas 4 parábolas foram contadas justamente para mostrar para os fariseus. Eu estou falando isso porque também isso faz parte de um estudo que já foi feito em vários lugares. E existe esse livrinho aqui, que é um livro muito interessante, se chama As Parábolas de Lucas, de Kenneth Balley. Tá? Tudo bom? E ele faz uma análise dessas parábolas, né? E ele vai fazendo, a análise é muito complexa e tal, eu já li esse livro e tudo, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas interessantes aqui desse texto. Exatamente. O título é aqui, olha só, olha a estrutura da primeira parábola. Olha que interessante. Ó. Que homem dentre vós tendo 100 ovelhas, letra A, e tendo perdido uma delas, em hebraico, had. C, não deixa as 99 no deserto. 1, vai atrás da perdida. 2, até que a encontra, tendo-a encontrado. 3, coloca sobre o ombro jubiloso, Eduá. Perder uma, Eduá é jubiloso em hebraico. Lembra que a parábola foi contada em aramaico, que é muito parecido ao hebraico. E, chegando em casa, chama os amigos e vizinhos. 4. Aí depois 3, dizendo-lhes, Eduá comigo, ó, jubiloso, jubilai, Eduá, porque encontrei minha ovelha, tendo encontrado que estava perdida. Vai atrás da perdida. Então, 1 equivale a um A. 2, 3, 4. Isso aqui é uma estrutura quiástica, tá? Aí tem A, eu vos digo, que homem dentre vós, então, eu vos digo que há mais alegria, Eduá, no céu, sobre pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Notem que a parábola tem ABC, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ABC. Essa é a estrutura dessa parábola. Vamos pegar aqui a parábola da dracma. A parábola da moeda perdida. Qual é essa estrutura mesmo? Quiástica. A estrutura quiástica é um paralelismo invertido, onde o primeiro se combina com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e você tem um clímax no meio, que é a coisa mais importante da parábola. Na primeira parábola, o mais importante é a alegria pela recuperação. Na segunda parábola, olha só. Ou que mulher tendo 10 moedas de prata, perde uma, não acende uma lâmpada e varre, procura diligentemente até encontrar, e encontrando-a, reúne as amigas e diz, alegrai-vos comigo. Pois, encontrei, ela procurou, encontrei, a que se perdeu, a que havia perdido. Então, note que a segunda parábola também tem uma estrutura quiástica muito parecida. Tá? Qual é o centro? Alegrai-vos comigo. Ó, uma é perdida, encontra, tal alegria na comunidade pela restauração. Ok? Vamos ver aqui. Agora a parábola dos filhos perdidos. Ó, a primeira parábola, havia um homem que tinha 2 filhos. Primeiro se perdeu. 2, gastou com uma vida cara. 3, tudo perdido. 4, o grande pecado que era cuidar dos povos. Para os gentios. Então note que ele chegou ao máximo da degradação. E nem os povos davam nada para ele. Então rejeição até dos povos. De repente ele mudou a mente. Ele falou, poxa, na casa do meu pai, até o pior trabalhador come melhor que eu. Ele se arrependeu? Não. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Ele diz, eu estou aqui passando fome na casa do meu pai, o empregado come melhor do que eu. Isso é arrependimento. Uma posição melhor. É uma constatação. Aí ele faz um plano, né?
Qual é o plano dele? Olha só, está aqui no 6. Note que o centro dessa parábola é o arrependimento. Mas é um arrependimento inicial, porque ele faz um plano. Levantar-me-ei, irei ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho, teu filho, faz de mim um escravo. Mas a Bíblia dá Mas olha só. reconhece. Tá, mas ele pensa o seguinte: eu não vou nem pedir que meu pai me aceite de volta. Eu vou trabalhar, pai. O senhor não precisa me aceitar porque eu sou seu filho, não. Me aceita como se eu fosse um qualquer aí. Eu trabalho. Eu não quero nada do senhor. Eu trabalho. Esse é o plano. Esse é o plano. Aí ele vai. Só que quando ele vai, o pai levanta, sai correndo, se humilha diante da comunidade. Você imagina um homem daquela época, para correr, ele tinha que erguer a roupa até aqui em cima. Isso é humilhar-se. Ele se humilhou. Ele se levantou, foi ao seu pai. Enquanto estava ainda à distância, o pai o viu, teve compaixão, correu, abraçou e beijou. Imagina, ele acabou de sair dos porcos. Como é que ele estava? Quando ele viu que o pai, os porcos não davam nada para ele estava sendo rejeitado até pelos porcos, mas o pai o aceitou totalmente, total rejeição, aceitação total, aí sim ele teve o grande arrependimento. Porque olha o que ele diz. Ele disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Por que ele não falou: trata-me como um escravo? Porque ele percebeu que diante do amor que o pai estava demonstrando, se ele falasse: Pai, eu não quero teu amor, eu quero trabalhar, eu não quero nada do senhor, eu quero trabalhar, seria uma afronta muito maior. Foi nessa hora que ele realmente se arrependeu. Então ele primeiro voltou e depois se arrependeu. Ao constatar o amor do pai. Aí, tudo que ele havia perdido foi ganho de volta, e os bens que ele tem, que tinham sido usados de uma maneira cara, desperdiçados, foram usados na celebração, e o pai disse: olha, alegrem-se comigo porque um filho estava perdido e foi achado. Ok? Então, basicamente, a primeira palavra é a seguinte, está aqui a estrutura. Um filho é perdido, dá minha parte limpar. Os bens gastos com uma vida extravagante, tudo perdido. O grande pecado, que é trabalhar para os gentios alimentando os porcos, rejeitado até pelos porcos, e aí a primeira mudança de mente, constatação que eu estou aqui na pior, e na casa do meu pai, gente comendo comida muito melhor que a minha, gente que eu pisava por cima, que eu fazia o que eu queria, e eles estão comendo melhor que eu. Então ele começa a voltar, o pai o aceita incondicionalmente, sem perguntar nada, e aí ele se arrepende, não tem coragem de falar que ele vai trabalhar como escravo, ele não quer trabalhar como ele fala: eu não posso falar isso. Aí, tudo que ele tinha perdido, ele ganha de volta, porque ele tinha tudo perdido, ele gastou tudo, começou a passar necessidade, agora ele ganha tudo. Os bens que ele perdeu, os bens gastos com uma vida extravagante, agora são usados na celebração pela sua volta. E no primeiro que ele tinha se perdido, aqui ele é achado. Ok? Então você tem uma estrutura quiástica com um centro duplo. Qual é o centro? O começo do arrependimento. Não necessariamente o arrependimento, mas o começo do arrependimento. Tá. Aí você vai para o filho mais velho, e ao fazer a análise da estrutura da história do filho mais velho, da segunda estrofe, que é a segunda parábola, vamos achar aqui, né? Aqui ele analisa várias coisas, vale a pena dar uma lida. No país distante, ele vai analisar todas as implicações e tal. Isso aqui é uma exegese maravilhosa, vale a pena vocês lerem, mas vale a pena primeiro vocês tentarem fazer a exegese, depois ler, porque senão vem tudo mastigadinho, e aí vocês vão perder a alegria de descobrir um monte de coisa legal e tal. Mas o filho mais velho, qual é a história do filho mais velho? Basicamente, primeiro ele vai pegar aqui os versículos, a gente não vai fazer isso agora, né? Não, tá aqui, é legal fazer assim. Vamos lá. Isso aqui é bacana. Então o filho mais velho estava no campo. Quando ele veio se aproximou da casa, ele vem. Não entrou. O que isso significa? Alguém veio e contou para ele que o irmão dele voltou ileso e que estava tendo uma festa.
Ele começa a dar piti lá fora. O pai vem para se reconciliar. O pai deixou uma festa onde foi morto um bezerro, um novilho cevado. O novilho cevado dá uma festa aí para umas 100 e poucas pessoas. O pai deixou uma festa com 100 e poucas pessoas, praticamente a vila inteira, para ir lá cuidar do filhinho de papai que está dando piti lá fora. Você acha que ninguém viu? O pai se humilhou também pelo filho mais velho. Qual é a reclamação do filho mais velho? Eis que eu te servi. O que o filho mais novo ia dizer? Senhor, eu não quero mais, eu não quero o seu amor, eu quero servir, eu quero ser o seu escravo. Esse aqui está dizendo, eu te sirvo, eu sou seu escravo. Esses anos, nunca desobedeci uma ordem sua, contudo não me desse nenhum cabrito para me alegar com os meus amigos. Esse filho ficou em casa, mas ele se considerava servo, ele não se considerava filho. Ele se considerava escravo do pai. Ele usa as mesmas palavras que o filho ia usar, que o outro filho ia usar, mas o outro filho não teve coragem de usar. Aí, ele diz, este pôs fora da família, né? Esse teu filho devorou o teu sustento com meretrizes e deste para ele o bezerro cevado. Então, a minha reclamação, segunda queixa, é como é que você trata ele. A primeira queixa é como você me trata. A segunda é como você trata ele. Aí o pai tenta reconciliar. Note que o pai já tentou reconciliar aqui e ele tenta de novo. Qual é o centro aqui do quiasma? É a queixa. O centro do outro quiasma é o arrependimento. O centro da parábola do filho mais velho é a queixa. Essa queixa, quem é que estava se queixando nessa história? Os fariseus estavam se queixando. Então, note, no primeiro, qual é o centro? Um pecador que se arrepende. No segundo, qual é o centro? Note que ele contou a parábola da ovelha e da dracma e termina dizendo que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Tá, nas duas parábolas seguintes que você tem, as duas primeiras e as duas seguintes, você tem um espelho aqui também, né? Então, o que foi tratado aqui serve para essas duas. Então, essa primeira aqui, o centro é o arrependimento e o fim é a festa. Por causa do arrependimento, há uma festa. No segundo, o centro é a queixa. O pai tenta reconciliar, mas ele ainda continua reclamando do irmão que chegou ileso e tal, mas o pai, ele fala assim, precisa alegar porque o teu irmão chegou ileso, ele estava morto, ele reviveu e foi perdido, estava perdido e foi achado. Qual a resposta que se espera a isso? Qual seria o fim do quiasma? Seria, e ele entrou na casa e foi participar da música e da dança. Mas isso não tem na parábola. Não tem. E aí? Bom, não tem na parábola? Tá. O que eu faço então? Vamos dizer, aqui, peraí, desculpem, aqui. Vamos dizer, voltando lá para baixo, lá para a nossa estrutura geral, porque notem que eu mostrei depois a estrutura de cada uma delas. Mas na estrutura geral, está faltando o fim da parábola. Está faltando o resultado da parábola. O que nós temos nessa parábola aqui é só queixa, mas não tem alegria e festa. Ao invés de salvação, aqui na segunda, o centro não é bem a salvação, é o arrependimento, e o resultado é salvação, vírgula, alegria e festa. Ok? Qual é o centro da parábola do filho mais velho? Queixa. E alegria e festa? Não se sabe. Digamos que um fariseu bobão, tonto, virasse para Jesus e falasse, escuta, mas e aí? Ele entrou? Jesus podia olhar para ele e dizer, não sei, você decide. Você vai entrar ou vai ficar aí fora reclamando? Agora, agora preste atenção numa coisa para a gente poder terminar. Só para a gente poder terminar. Eu li um livro do Dodd sobre o apóstolo Paulo. E ele
falando, na introdução ele fala sobre essa parábola aqui, ele diz assim, imagina se a parábola do filho mais velho terminasse da seguinte forma. Então o filho mais velho percebeu o quanto ele estava sendo mal, e ele falou, pai, então me perdoa, eu realmente eu vou fazer, mas vou fazer uma coisa. Antes de eu entrar para comemorar porque o meu irmão voltou, eu vou sair pelo mundo para buscar todos os meus outros irmãos que estão perdidos. E quando eu encontrar todos eles, eu volto para festejar. Seria um final muito bacana, né? Aí o Dodge diz o seguinte, eu vou contar para vocês então a história do filho mais velho que respondeu desse jeito. Nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o fariseu que descobriu o quão bom era ver o irmão salvo e saiu pelo mundo para buscar todos os irmãos que ele podia encontrar e que estavam perdidos, para levar para a festa do Pai. Gente, boa noite para vocês. Já dizia a moça do livro. Obrigado pela aula.